Gente, boa tarde. Vou dar início aqui à palestra. Tá? Vou me apresentar inicialmente. Meu nome é Amadeu Albino, sou professor de Física do IFRN, Campus Natal Central, e trabalho com divulgação científica, certo? E essa palestra aqui eu vou apresentar, mostrar como é que a gente pode atrair grandes centros de pesquisa, né? Qual é a finalidade, qual o interesse nosso, obviamente, mas principalmente qual o interesse desses grandes centros de pesquisa em fazer essa divulgação científica. E aí a gente vai começar a mostrar algumas dificuldades que existem, mas na realidade a proposta é mostrar as facilidades, né? O que eu apresentar aqui é viável de ser feito, tá? É possível ser feito, facilmente entre aspas, vai ter que correr um pouquinho, certo? Mas nada vai ser utópico, tá certo? Então, a palestra é promovendo a ciência em parceria com grandes centros de pesquisa. Ora, se eu estou falando de centros de pesquisas, grandes centros de pesquisas, então vamos logo conhecer né? De que centro de pesquisa eu estou falando, né? Então, ó, vamos dar uma olhada aqui para a gente ter uma noção onde é que a gente vai chegar, tá certo? Eu preciso de som, A gente vai apresentar o CERN, né, que é onde tem um acelerador de partículas, maior centro de pesquisa, né, do mundo, localizado na Suíça, tá? Em Genebra, na verdade, da divisa franco-suíça. O CERN é um complexo de aceleradores que faz com que as partículas do feixe de prótons cheguem até o maior deles, que é o mais conhecido, que é o LHC, certo? Em função de toda essa aceleração, para adquirir energia próxima, tá? As partículas chegarem próximo à velocidade da luz, não vai chegar, obviamente, tá? Mas você percebe aqui, ó, que são vários pequenos aceleradores, né? Faz com que esses feixes são acelerados cada vez mais, até chegar ao acelerador principal, que é o LHC, tá? No LHC, que é o grande acelerador, eu tenho 4 detectores, tá? Principais, o LHCb, o ALICE, o CMS e o Atlas. A nossa parceria é com o Experimento Atlas, um dos detectores, tá? Ele está mostrando aí os dados recebidos, que são centenas de milhões de dados, que vão ser selecionados, né? Que alguns, apenas alguns, são relevantes para o tipo de abordagem que eles vão fazer. Uma representação dos detectores, né, absorvendo energia, né, das colisões. Pronto, então a gente está falando agora de um dos centros de pesquisa. Agora, a proposta é, como é que eu posso promover ciência, né, em parceria com esse centro de pesquisa? Eu falei de um, apresentei, o CERN, que quase todos vocês têm noção do que seja, certo? Bom, então, na verdade, a gente está preocupado em ciência e tecnologia. Por que eu preciso estudar ciência? Porque eu preciso saber, conhecer as coisas, certo? Ter noção do que acontece, por exemplo, na natureza. Ciência e tecnologia se relacionam? Sim e não. Eu posso ter ciência sem tecnologia e posso ter tecnologia sem ciência, certo? Do tipo, né, a partir do momento que você cria, certo, alguma coisa, vamos supor, eu pego um objeto que foi feito especificamente para um serviço e eu pego essa coisa agora, eu utilizo de outra forma, eu já estou provocando uma inovação tecnológica, certo? Eu posso fazer ciência, né? Vou dar um exemplo, o bóson de Higgs. O bóson de Higgs
é de 50 anos atrás, certo? Mas a parte teórica, para ele ser detectado no LHC, eu precisei de anos de tecnologias novas, avançadas, para que chegasse em 2012 e fosse possibilitado a visualização de uma partícula com as características do bóson de Higgs, que, para quem não conhece, bóson de Higgs é aquela partícula que também é considerada pela imprensa como uma partícula de Deus, tem todo um relacionamento em cima disso, que vai descrever, possibilitar, encorpar melhor o que a gente chama de modelo padrão para descrever a natureza, tá certo? Então a gente vai trabalhar com a parte de ciência e tecnologia, mas principalmente como é que eu posso promover a ciência, certo? Então, recursos, eu preciso de recursos, certo? Inúmeros tipos de recursos, mas os principais deles, obviamente, são, tá? O recurso financeiro e recursos humanos, certo? O principal motivo do projeto que a gente desenvolve não diz respeito a recurso financeiro, porque não cabe a gente decidir isso. Infelizmente, seria bom, muito bom se nós aqui agora estivéssemos, né, reunidos para decidir a parte financeira. Mas, principalmente, o que a gente está se preocupando é com os recursos humanos. Por quê? Não adianta termos investimento grande em ciência e tecnologia se não tivermos recursos humanos, pessoal qualificado, certo? Para aproveitar, né, esse investimento, tá? Então, é uma coisa leva a outra. Quanto mais gente qualificada tiver, mais possibilidade de trabalhar com recursos humanos, de qualificar o pessoal para trabalhar, a gente vai ter. Então, o papel meu, junto com as outras instituições parceiras, certo? É um caça-talento, digamos assim. A gente está envolvido num projeto para, certo? Caçar pessoas, entre aspas, não caçar aí é motivar essas pessoas para ingressar na carreira científica. E nada melhor do que a gente estar presente num evento, no maior evento tecnológico que tem no Brasil e um dos maiores do mundo, que é a Campus Party, tá certo? Bom, questão é como motivar, certo? Por exemplo, vocês ou os demais a seguir a carreira científica, tá? Não é especificamente na física, por exemplo. A questão aqui, não, eu sou de física, mas não precisa ser na área de física, desde que seja na área científica, certo? Como é que eu posso motivar? A questão é simples. Eu vou me preocupar com as parcerias com esses grandes centros de pesquisa, tá? E apresentar uma proposta que nós podemos fazer em conjunto de forma simplificada, tá? Para isso, a gente vai ter que fazer uma pergunta. O que é que está em jogo nessa parceria? Por que que as instituições de pesquisa, qual é o interesse delas em fazer parceria comigo ou com qualquer um de vocês? Tá? Principalmente eu preciso de gente para trabalhar com ciência e tecnologia, mas eu não consigo trabalhar na base. Eu não sou um professor, por exemplo, que vai atuar no ensino fundamental ou no ensino médio. Eu preciso de gente motivada para trabalhar lá na base, para que esse aluno queira ingressar na carreira científica, certo? Então, os grandes centros de pesquisa já estão vislumbrando a possibilidade de, certo? Agregar pessoal, né, que queira participar disso. Ele vai dar todo o suporte para que a gente aqui na base, certo, motive vocês, ou os alunos do ensino infantil, do ensino médio, do ensino fundamental, na universidade, a querer a carreira científica. É mostrar que existe. O CERN não é uma coisa exclusiva, certo? Ou seja, fechada, que ninguém possa entrar. Muito pelo contrário, tá? Quando você faz a visita ao CERN, tá, você vê que é tudo transparente, vidro transparente. Eles querem que você saiba que o dinheiro está sendo bem aplicado. E ponha dinheiro nisso. A gente está falando de bilhões de dólares, certo? Mas só para a gente ter uma ideia, uma das descobertas que vem do CERN é a internet, que faz a Campus Party ser reconhecida como tal, devido aos 40 GB ou 20 GB de internet que a gente trabalha hoje aqui. Então, todo esse evento, que está sendo transmitido ao vivo, é em função de uma coisa criada no CERN. E já é um investimento que foi retirado de lá, certo? Agora, o que está em jogo, na realidade, não é favor. Eu não estou fazendo favor ao CERN e o CERN não está fazendo favor a mim. A parceria que a gente tem, né, que aí a gente vai mostrar como essa parceria surgiu e como é que é trabalhada, certo? Promove uma
questão de ida e volta. Eu dou e recebo, ele dá e recebe, certo? E a gente vai provar isso com outros centros também. A maior problema que eles enfrentam é não tem gente em quantidade para atuar na base para fazer com que vocês queiram ingressar, por exemplo, no CERN em qualquer área, tá certo? Então, basicamente, o que está em jogo é aproveitar o potencial dos grandes centros de pesquisa, né? Fazer a motivação para que os alunos, né, eles ingressem, por exemplo, tá? Ou na carreira científica, ciência e tecnologia, ou, por exemplo, até mesmo nas licenciaturas na área tecnológica, do tipo física, química, né, botar matemática no meio, na parte científica da ciência da natureza e biologia também, para que eles se baseiem nisso e entrem como um formador de opinião, mas no sentido de mostrar que existe algo diferente do que apenas alguns cursos de outras áreas. Deixar bem claro, eu vou vender meu peixe, eu sou da área de física, quero que vocês façam física, que sejam pesquisadores, sejam cientistas, certo? Então, esse é o papel meu. Claro, quem faz direito vai tentar vender o papel de direito, quem faz medicina vai fazer isso, quem faz geografia vai fazer aquilo. Mas eu tenho um papel de mostrar a parte de física, certo? E da parte de ciência e tecnologia como um todo. Nas engenharias a gente está muito satisfeito se vocês chegarem, né, ou quiserem, ou falarem para os seus irmãos, filhos, primos, certo? Que existe algo além de uma formação mais em outras áreas que não a ciência e natureza. Ciência e natureza, certo? Então, a parceria ela surge no CERN, lá na Suíça, com uma finalidade, tá? Considerar com que a gente se denomine embaixador do CERN para fazer publicidade científica, literalmente. Publicidade científica, mas em cima, né, de apoio de pesquisadores renomados, né, que trabalham especificamente no CERN. Nessas possibilidades, só para lembrar para vocês o que é o CERN, tá? Eu tenho um grande acelerador de partículas, 27 quilômetros de comprimento, e em determinados locais eu tenho os detectores, no caso os 4 que eu falei, ALICE, LHCb, Atlas e CMS, e a nossa parceria especificamente é o experimento Atlas, que é um detector de 45 metros de comprimento por 26, 28 metros de altura, para detectar partículas, né, resultantes de colisões de feixes de prótons, tá certo? Bom, mas a proposta aqui não é falar de física de partículas, vale salientar. Não sou físico de partículas, certo? Eu sou professor de física, certo? Então, mas a gente vai usar física de partículas para motivar o aluno, né, no ensino médio e mostrar que vocês também poderiam fazer isso e como vocês poderiam fazer, certo? Bom, no CERN, né, a gente tem um dos detectores, o Atlas, diante de todas as possibilidades que existem lá de trabalhar com pesquisa, com ciência e tudo isso, tem um setor específico para a popularização de suas pesquisas e o que se faz também no acelerador, no LHC, certo? Um dessas popularizações é o que a gente chama de visita virtual ao experimento Atlas. O que é isso? A gente, né, agenda, né, e quando eu falo a gente, vale salientar que não sou eu especificamente, pode ser qualquer um de vocês, desde que tenha internet razoável, certo? Uma câmera para jogar no telão o que está passando e para que a pessoa lá na Suíça veja, certo, o que está acontecendo aqui. Então nós poderíamos estar aqui agora em conexão direto com a sala de controle do Atlas, fazendo essa visita virtual, conversando, né, com pesquisadores que trabalham lá no CERN. Vantagem, em língua portuguesa ou em língua espanhola, russa, mexicana, certo? Inglesa, qualquer língua. Isso quer dizer que o meu público é total. Eu posso fazer isso na escola municipal, na escola estadual, certo? Na escola federal, numa escola privada, do ensino fundamental, médio. Claro, quando você vai falar de partículas, é interessante pela conservação, certo?
do tipo de conhecimento que eles têm, é mais atuante se for ensino médio. Mas eu posso fazer numa universidade, eu posso fazer num grupo grande de pesquisadores ou de pessoas interessadas, desde que eu tenha o básico e que eles agendem, certo? Essa visita virtual, ela foi feita no IFRN Campus Natal Central, certo? Aqui eu tenho 4 pesquisadores brasileiros, basicamente esse aqui é o responsável pela visita virtual lá na Suíça. Eles estão dentro da sala de controle do Experimento Atlas, certo? Destinados a responder qualquer dúvida que venha ter em física de partículas, no LHC, o que é o bóson de Higgs, o que sabe trabalha lá, que tipo de energia tem, certo? Qual é a função do LHC, tudo isso durante 1 hora especificamente, com transmissão ao vivo pela internet, pelo portal do CERN. Então você agenda, eles vão dar a resposta para vocês, certo? Que está agendado, e aí vocês, no dia lá, 1 semana antes, eles pedem para fazer um teste de conexão, para ver se está tudo ok, e aí no dia, na hora exata, 5 da tarde, 5 da tarde ele entra ao vivo e você começa a interagir, certo? Então essa é uma proposta que não depende de mim, depende de quem quiser fazer, certo? O contato, eu posso passar o contato depois, mas até mesmo no site do CERN você consegue ter acesso a essa informação, tá certo? O que a gente propôs, já que a gente faz isso há tempo, certo? Como a gente aqui no Rio Grande do Norte, é referência nesse tipo de evento com o CERN, certo? A gente já fez 16 ou 17 visitas virtuais do Experimento Atlas, certo? A gente já fez, por exemplo, para mostrar que é um interesse mundial, porque essa carência de alunos, de estudantes na carreira científica, não é uma situação local do Brasil, é uma situação que é mundial. Aonde a gente passa, a gente vê a dificuldade que tem de botar alunos para querer ingressar na carreira científica, certo? E aí você vai ver que é o interesse do CERN, por isso, em todas as línguas, né, em alemão, certo, em inglês, como eu falei, tá? E aí a gente sugeriu uma coisa que agora eles também levam em consideração, tá? Qual foi a sugestão que a gente deu? Fazer uma visita virtual aqui para vocês, mostrando o que é o CERN, para vocês perguntarem, não é tão produtivo quanto seria se 1 hora antes eu tivesse vindo aqui para vocês, tivesse falado o que era o LHC, o que é física de partículas, qual é o interesse, o que se trabalha com energia, e aí você direcionaria as perguntas para aí, certo? Então essa proposta foi feita e a gente, né, aceitaram isso lá e a gente faz isso dessa forma quando faz aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, certo? Na Campus Party Bahia, tá? A gente colocou 2 eventos, né? Um evento, né, que foi uma palestra introdutória sobre o universo das partículas, desvendando o LHC e o Experimento Atlas, certo? E depois a gente fez uma visita virtual, onde o pessoal da Campus Party Bahia interagiu direto com o pessoal do CERN, tá? Essa foto aqui é foto da Abigail, que estava aqui, mas não está mais, certo? Ela tirou, tá? Hoje é uma foto referência para a Arena da Fonte Nova, certo? Para os eventos de Arena na Fonte Nova na Campus Bahia, certo? E demonstra qual é o interesse que as pessoas têm, certo? Em saber algo novo. Sair da coisa normal, do trivial, certo? Ir para a ciência de alta energia, ciências elevadas. Para quê? Para mostrar, certo, que se eu falar de forma simplificada, você tem um resultado bom, a pessoa começa a compreender e pode pensar da seguinte forma: ora, se eu estou compreendendo física de partículas da forma básica, certo? Se eu estudar mais um pouquinho, eu consigo entender coisas mais à frente e começa a se interessar e se motivar, certo? Esse é o papel principal dessas visitas virtuais. Para mostrar que, de fato, essas visitas virtuais, essa parceria com o grande centro de pesquisa é relevante, tá? Aqui a gente foi para Cuba para fazer a primeira visita virtual com a Sociedade Cubana de Física, com professores de lá, certo? Onde eles interagiram com a Suíça, com pesquisadores americanos, certo? Foi a primeira visita virtual ou algo desse porte num país pequeno, com dificuldade imensa à internet. Para a gente mostrar que, na verdade, se você tiver o básico da internet, e lá só tem um básico do básico do básico, você consegue fazer isso, tá? E aí fomos 2 professores, eu e o professor Anderson Guedes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para conectar
direto de Havana para Genebra, na Suíça, e eles conversaram com o pessoal de lá. A ideia, a proposta apresentou, e a partir de então eles passaram a fazer isso individualmente. Não precisa mais da minha presença ou da presença de Anderson. Assim como, a partir do momento que eu estou mostrando aqui para vocês, não vai precisar mais da minha presença, certo? Agora, é só isso? Não, tá? Eu tenho outras coisas que podem ser feitas, tá? Antes disso, vou só comentar, a gente tem uma visita virtual, certo? Experimento Atlas, agendada já, está no portal do CERN, para o dia 4 de julho, certo? O dia 4 de julho é um dia especial porque é o aniversário do bóson de Higgs, certo? Ele, né, foi apresentado à sociedade no dia 4 de julho, no auditório do CERN. O 4 de julho é especialíssimo, vocês não imaginam quanto ele é especial, certo? Vou dar algumas dicas, tá? Tem investimento americano muito elevado no CERN, tá? 4 de julho é simplesmente a data da independência americana. Então, o 4 de julho foi escolhido para ser a data, entre aspas, do nascimento do bóson de Higgs. Na verdade, da apresentação. Esse 4 de julho também é muito significativo para mim, porque é meu aniversário. Então, certo? Eu e o bóson de Higgs, né, comemoramos aniversário no mesmo dia, certo? Então, para comemorar o aniversário do bóson de Higgs e o meu aniversário, obviamente, certo? A gente agendou uma visita virtual ao Experimento Atlas, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, no campus Natal Central. Está aberto o convite, está feito o convite, certo? Caso alguém daqui que esteja em Natal queira ir, certo? E aí a gente começa a ver que quem trabalha com divulgação científica, certo? Começa a avaliar e colocar coisas que sejam comuns, que sejam motivadoras, interessantes, para divulgar e chamar a atenção do aluno. Para você ter uma ideia, certo? Então, eu já disse que o bóson de Higgs faz aniversário comigo. Então, quando forem cortar o bolo para ele, estão comemorando meu aniversário também. Tem outro fator. O bóson de Higgs, a imprensa lá atrás, comenta e chama ela de partícula de Deus, certo? Alguém já ouviu isso? Não já? Meu nome é Amadeu, aquele que ama Deus. Ou seja, eu e o bóson de Higgs estão ligados muito intimamente, certo? E mais intimamente ainda, por quê? Porque em 2012, um mês depois, certo, da apresentação do bóson de Higgs, eu estive no CERN, pela Sociedade Brasileira de Física, num projeto chamado Escola de Física CERN, onde todo ano são selecionados alguns professores de física do ensino médio para fazer uma escola de física. Então, perceba, 2012 eu estava lá, certo? Não em 4 de julho, mas nasceu no 4 de julho, e meu nome tem muito a ver. Para divulgação científica, não poderia ser coisa perfeita, certo? Se eu quisesse escolher algo parecido com isso, eu não teria tanta habilidade para fazer tudo isso coincidentemente, certo? Ou seja, coincidir dessa forma, tá? Então, fica o convite aí. Outra coisa também que o Atlas possibilita é o que a gente chama de Masterclass Internacional em Física de Partículas, certo? O que é isso, basicamente? Tá? Você vai agendar também, certo? E aí você, tá, orienta alguns alunos, isso aqui são alunos do ensino médio de Natal, de escolas privadas e públicas, certo? Isso aqui é o campus EAD do IFRN, né, que fica ali em Natal Central, em frente ao Midway, tá? E aí você leva os alunos para passarem 2 dias. A proposta principal dela é: seja físico de partículas por 1 dia. No primeiro dia, eles têm aula, né, com software para saber identificar, na verdade, os resultados das partículas, das colisões. Se aqui vai passar um neutrino, se vai passar um próton, se vai passar um elétron, certo? Se vai ser um bóson, se vai ser que tipo de bóson. Então, eles aprendem, né, a usar e identificar essas partículas. No dia seguinte, tá? No dia seguinte, o CERN abre resultados reais das colisões. Para quê? Para que os alunos que aprenderam no dia anterior consigam, de fato, saber identificar, ou não, né? Certo? Fazer o teste, se ele consegue identificar o resultado real, tá? Então, esse ano, por exemplo, alguns alunos identificaram, né, os bósons de Higgs. Eu acho que o grupo, teve 2 grupos lá que conseguiram ver
um bóson de Higgs? Quando a gente conseguiu ver, entre aspas, né, ninguém vai ver, vai dizer assim, esse resultado aqui tem características que são passíveis de se comparar, certo, ao que a gente denomina, né, bóson de Higgs. Então, é um efeito probabilístico. Tá? O que se faz lá no CERN até hoje é repetir, para ver se de fato aquilo que se descobriu ou se observou, certo, em 2012 é de fato real, tá certo? Bom, e aí no final do dia, do segundo dia, se faz uma videoconferência com outros grupos, tá, que também fizeram naquele mesmo dia, tá? São realizadas em torno de 200 universidades, né, espalhadas pelo mundo. O IFRN fez o ano passado, mas é um projeto de extensão da UFRN. Aquela parceria de grandes centros de pesquisas, certo? Ela não para só no CERN, tá? Ela vem a outros centros de pesquisa, como por exemplo a Universidade Federal. Então é um projeto de extensão da Universidade Federal que é feita, praticada dentro do IFRN, até por questão também de localização, certo? E também pelo projeto que a gente desenvolve lá em parceria com outras instituições também que a gente vai ver, certo? Isso aqui eu posso fazer? Aí tem só uma dificuldade que seria relevante, sim, certo? Mas que pode ser viável. Qual é? Eu preciso, tá, de alguém da área de física de partícula para dar essa aula aqui. Mas onde é que eu vou encontrar gente, certo, da área de física de partículas que queira, por exemplo, ir lá no Colégio do Estado, por exemplo, e fazer algo desse tipo? A Universidade Federal tem pessoal que tem interesse em fazer isso também. Por quê? Porque eu preciso que alguns alunos queiram ingressar na carreira científica. Então é necessário para eles sair da sala de aula, certo, e ingressar, tá, na parte básica para fazer essa motivação. Então esse apoio a gente tem. Quem faz esse daí, que aí obviamente tem um recurso diferenciado, é a professora Márcia Begali, que é física nuclear da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ela vem todo ano, certo, fazer essa parte teórica com os alunos. Inclusive, ela se já predispôs a ir em qualquer outro lugar, inclusive ao interior, Caicó, certo, Santa Cruz, tá, Mossoró, qualquer outro interior, ela se predispôs e falou assim, a gente faz lá. Eu preciso sair da capital, eu tenho que entrar no interior para fazer essa divulgação científica, certo? E esse aqui é uma possibilidade, essa é uma possibilidade. A gente já foi além, o Masterclass é para aluno de ensino médio, mas hoje, em Natal, a gente já vai fazer, esse ano a gente vai fazer o 4º Masterclass, mas também direcionado a professores do ensino médio. Por quê? Porque eu preciso, né, que eu tenha multiplicadores lá fora. Não pode ser somente uma ou duas pessoas fazendo isso. Para fazer esse fator multiplicador, eu preciso investir na formação. Como é que a gente faz isso? Tá? Envolvendo outros centros de pesquisa e também professores interessados. Quais os centros de pesquisa que a gente trabalha hoje, né, recebendo informações do Atlas para divulgar, certo? São centros de pesquisas, em física principalmente, certo? Fantásticos. Eu tenho o CERN, tá, na Suíça, o LIP em Portugal, o Instituto Internacional de Física que funciona aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o UFRN e a Universidade Estadual. Aí você fala assim, isso é um convênio, né, em que o UFRN está conveniado com tudo? Não, isso é uma participação de pesquisadores interessados de todos esses grandes centros, né, basicamente com quem tiver interesse em de fato fazer isso, certo? Eu não tenho nenhum contrato assinado entre o IFRN e o CERN, ou o IFRN e o CBPF, ou o IFRN e o Instituto Internacional de Física. O que eu tenho é vontade, motivação e pessoal qualificado com vontade e motivação de fazer isso também. E aí eles vão fazer, certo? Vão fazer com maior amor e carinho e paixão pelo que fazem, na ideia, na proposta de motivar aluno a ingressar na carreira científica, certo? Para você ter uma ideia, o LIP é o Laboratório de Instrumentação em Física Experimental de Partículas, em Lisboa, tá? E para formar, certo? Fazer a formação, né, inicial, para motivar, né, maior número de alunos possíveis, certo? Um ano passado, a gente fez um projeto, certo? Onde a gente levou 12 professores, né,
para a Suíça e para Lisboa para fazer formação, tá, nessa área, para motivar alunos na base para ingressar na carreira científica. Claro, qual é o problema? A gente está vendo aí 12 professores. Que professores são esses? Esse grupo aí é um grupo de professores do IFRN, de 9 campos espalhados pelo Rio Grande do Norte, que vão atuar por questões de facilidade. Vou dizer várias. Uma, a questão de carga horária. Muito provavelmente há uma dificuldade gigante de um professor privado, por exemplo, passar uma semana perdendo aí 60 aulas. Isso é prejuízo, certo? 2, a gente foi com recursos próprios. Então isso tem outro fator. Agora, a escola de física CERN, para professor de física especificamente, ela era bancada, certo? Passou por uma dificuldade financeira e aí passou a ser custo, mas a instituição às vezes está bancando, a instituição privada principalmente. Ou o Estado pode ajudar e contribuir com isso. Então isso aí pode ser uma coisa meio utópica se você pensar, né, como é que um professor de Estado poderia fazer isso. Mas esses professores aí já têm uma formação para fazer isso aqui em Natal. E esse ano a gente está propondo, né, já em parceria com a UERJ, com a UFRN, com o CERN, em fazer a primeira escola de física de partículas do Rio Grande do Norte. Qual era a proposta? Faz-se, né, no IFRN toda a parte teórica, certo? E aqueles que puderem arrumarem recursos, né, patrocínio, faz uma visita virtual ao CERN na Suíça e ao LIP em Portugal, uma vez que a gente já tem apoio desse pessoal para dar suporte a quem quiser ir lá no grupo, certo? Geralmente a gente faz essa viagem, tá? Em outubro, especificamente, setembro, outubro, por causa questão também de preço de passagem, tudo isso está vinculado, obviamente. Quanto mais baixo o preço, mais fácil você arrumar investimento ou patrocínio, tá? E aí a gente faz, então eu tenho já, o grupo tem, né, 9 cidades do Rio Grande do Norte com pessoal já formatado, digamos assim, para trabalhar com esse tipo de iniciação científica, tá? E a gente já fez algumas atividades nesses campos também, certo? Aqui, para você ter uma ideia, parceria com o Instituto Internacional de Física. Todo mundo sabe onde é que funciona o Instituto Internacional de Física? No anel viário do campus da UFRN, quando vai subindo para Cidade Jardim, né? Quando vai subindo para a Cidade Jardim, que tem um trevo, lá à direita, perto do laboratório de geologia, certo? Tem um prédio imenso, muito bonito, por sinal, que é o Instituto Internacional de Física, que todo ano passam por lá, por exemplo, alguns prêmios Nobel, tá? Então, para você ver que tem coisas dentro de Natal que muita gente nem sabe que existe. Então, às vezes, você pode estar no shopping e passou um prêmio Nobel e você não tem noção do que existe, porque essa divulgação não é feita. Por quê? Porque eles também não têm, não é nem competência. A gente não vai falar em competência, claro que tem. O problema é tempo, certo? E aí, quando a gente organiza externamente, você faz isso aqui, ó. Quem é esse pesquisador aqui, certo? Professor Ricardo Sturani. Devia até botar ele de frente também, certo? Ricardo Sturani é um pesquisador italiano, tá? Do LIGO. Né? Para quem não sabe o que é o LIGO, é o laboratório onde foram detectadas as ondas gravitacionais no ano passado, certo? Essa palestra foi o ano passado, tá? Pouco tempo depois do Prêmio Nobel em Física ser dado a quem observou certas ondas gravitacionais. Ele trabalha no LIGO, tá? E tem artigos dele, certo? Que dão suporte ao Prêmio Nobel. Então ele estava lá no auditório do FRN, passando, né, ondas gravitacionais de forma simplificada, para que esses alunos aqui sejam motivados de alguma forma a ingressar na carreira científica, certo? Então esse é o papel da divulgação científica. A gente tem o apoio dos grandes centros, não é porque o interesse é só meu, é uma troca, certo? Eu dou e recebo, eles dão e recebem. Eles têm interesse em fazer isso também, porque a gente vai atuar na base. Então, se vocês são professores, são alunos, ou têm interesse em fazer isso, é muito fácil se aproximar disso. Essas coisas assim não são utopia, tá? São coisas reais que acontecem em Natal. Talvez muita gente não saiba, eu uso muitas redes sociais, certo? Para divulgar, principalmente Facebook, que atinge um público grande, tá? Eu tenho um perfil
no YouTube chamado Mago da Física para divulgar experimentos, tá, de física, para fazer escambo, digamos assim, científico, uma troca científica com professores de outras cidades, certo? Só para você ter uma ideia como esse público é gigante, tá? A gente pega o YouTube Analytics e vai ver, certo? Alguém já viu um vídeo do Mago da Física em todos os países do planeta. Um vídeo, pelo menos, certo? Olha o potencial que se tem de divulgação que a gente pode fazer. Se a gente não faz, é porque tem alguma falha. Essa falha pode ser apenas uma motivação. Chega uma pessoa motivada, que motiva outro, que motiva outro, que motiva outro, que motiva outro, e você tem resultados desse nível aí. Certo? Aqui é um exemplo do Instituto Internacional de Física. Foi? Foi. Opa. Aí aqui eu vou botar algumas imagens para você ter uma ideia. Certo? Do resultado que a gente tem. Isso aqui é uma palestra, o universo das partículas, desvendando o LHC e o experimento Atlas. Deve ter aí por volta de 300 alunos no auditório central do campus, tá? Natal Central. Tá? Aí você pode falar assim, por que você está mostrando só o IFRN? Mas a gente faz isso e pede para fazer na escola privada, na escola pública, certo? A gente já fez isso em escola privada que levou os alunos para o CERN. Uma aula de campo de uma escola privada aqui foi no CERN, tá? No CERN pós uma visita virtual, certo? Então, para você ver que tem resultado, tá? Eles iam levar 20 alunos, levaram 30 e 20 pais, porque os pais quiseram ir também, tá? Para você ter uma ideia, fala assim, não, é para ir para o CERN, eu vou também, certo? Agora, isso como motivador para um aluno, um estudante do ensino médio, a ingressar na carreira científica, é básico. Eu tenho aqui um grupo que está na área de física e principalmente na área de engenharia, porque muitos recorrem à engenharia. Ah, mas então ele não vai para o CERN, por exemplo? Vai, porque o CERN tem muito mais engenheiro do que físico. Tá? Porque eu preciso do engenheiro civil, do engenheiro elétrico, do engenheiro químico, do engenheiro... Eu preciso de todo tipo de engenharia. Tá? Eu preciso de advogado, por exemplo, direito internacional para fazer os contratos, por exemplo. Então o CERN não é só física. Eu uso a física porque é a minha área, mas o CERN é para qualquer um de vocês, por exemplo. Principalmente quem trabalha com informática. Tá? E eu vou dar um exemplo depois aqui. Ó. Oi? Esse aqui, ó, tá? Campus Parnamirim, tá? Eu também posso usar as fotos. Assim, essas fotos também é mais fácil porque são fotos minhas, né? E da minha instituição. Fica mais fácil eu apresentá-la ao público, tá certo? Mas olha o interesse de pessoas que estão no ensino médio, certo? Em ver ciência em alto nível, para mostrar assim, poxa, eu tive a oportunidade de conversar com pesquisadores do CERN, tá? Aqui, tá? Lá no auditório, né, do campus Natal Central, tá? Pequena introdução ao modelo padrão das partículas elementares e suas interações. Aí você fala assim, Deus me livre eu entrar numa sala dessa para ver uma palestra dessa. Teve gente de outras áreas, até da literatura, por exemplo, da biologia, que falou assim, eu não imaginava que eu poderia saber ciência de uma forma tão básica, tão simples. Ou seja, aquela pessoa foi lá falar do modelo padrão, tá? Para pessoas leigas, e elas saíram de lá convencidas de que tem noção do que seja o modelo padrão. Essa parceria com quem? Com o professor, né, Ronai Lisboa, da ECT, da UFRN. Tá? Então, você vê que existe, sim, essa demanda, existe o interesse institucional dos grandes centros de pesquisa. Tá? Para você ter uma ideia, a gente trouxe o professor José Abdala Elael Neto, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, para ele falar sobre uma física de partículas também. Quem é o professor José Elael? Tá? É simplesmente um professor que tem 250 artigos publicados em revistas internacionais e que foi aluno, certo, de 4 prêmios Nobel em física. Tá? Por aí você tira o nível da pessoa que está, certo, com interesse em trabalhar com ensino básico. Por quê? Porque, certo, existe interesse de resgatar, de tirar o aluno da inércia científica, digamos assim, e colocá-lo de uma forma mais motivadora, né, a seguir essa carreira. Tá? Para encerrar, que vou pedir obrigado, mas na primeira foto eu estou sozinha, na segunda foto eu estou com esse professor.
professor Denis Oliveira Damasio é o responsável pelo CERN, pelas visitas virtuais lá no CERN, tá? Ele é engenheiro, né, elétrico, doutorado em engenharia elétrica, porém ele tem pós-doc, certo? Em física de partículas, certo? E trabalha com divulgação científica. Então você tem um pesquisador de alto nível do CERN que cria, né, sensores, desenvolve sensores para o Atlas, que é um dos experimentos. Tá? Ali eu estou com um pedacinho insignificante do Atlas. Tá? Isso aqui é para detectar partículas oriundas de colisões de feixes de prótons. Para você ter uma ideia, né? 45 metros de comprimento, 25 de altura, 26 metros de altura, para detectar neutrino que você não vê, elétron que você não vê, ou bóson de Higgs, por exemplo. Mas são pessoas que estão aptas e interessadas em interagir com a gente. Tá certo? Então, assim, eu agradeço a atenção de vocês aí, a oportunidade de apresentar um projeto dizendo que não é uma coisa utópica. Existe, dá para se fazer, o IFRN faz em parceria com a UFRN, com a UERJ, com o CERN, com o LIP, com o Instituto Internacional de Física e com qualquer outro centro de pesquisa que queira ter interesse ou que tenha interesse em contribuir com a gente. A gente é um caçador de talento e obrigado, Igor. Ainda tem tempo aí para pergunta? Alguém quer alguma pergunta aí? Nenhuma, nem... Boa tarde, eu sou de Fortaleza, Ceará. Sou engenheiro elétrico, formado. Eu tenho uma curiosidade, se você já chegou a fazer esse trabalho lá no Ceará, aqui vizinho. Eu, basicamente, não. Porém, na escola de física, vários cearenses já foram para essa escola de física, certo? Então, assim, eu conheci o do Cefet. Então, assim, não é que eu não queira fazer, é porque tem gente lá, mas se você me chamar, eu vou com o maior prazer, certo? Não tem problema para isso, né? Então, assim, a questão não é eu querer fazer ou não querer fazer, a questão é eu estou me oferecendo, mas tem gente lá capacidade para fazer esse tipo de coisa. Não vou puxar o saco, mas... eu tenho que agradecer o trabalho que você faz, porque o número de pesquisa acadêmica que tem na Universidade Federal, tanto do Ceará espalhado, é enorme. E esse tipo de pesquisa é muito pouco divulgado. Você não vê escola pública particular, escola pública particular, universidade pública privada. Você conversa até com professores, até coordenadores, que não têm interesse, ou nem comentam, né? Às vezes nem sabem sobre essa divulgação que acontece, e pela primeira vez eu tive acesso a essa informação como essa. Eu agradeço e lembrando, a gente precisa de uma semente. Aqueles 12 que foram comigo foram simplesmente porque alguém insistiu muito, certo? Motivou muito a ele querer ingressar também num ramo desse, entendeu? Então, você pode ser a semente plantada no Ceará para pegar justamente o pessoal que já foi, que já fez, certo? E que tem interesse em fazer isso. E só a última pergunta. Hoje eu vi uma palestra aqui sobre o de Campinas. Eu queria ver se o de Campinas também faz esse trabalho de vídeo sobre eu vi a palestra e não sabia que tinha. Né? Se aqui no Brasil tem instituições de pesquisa como essa que fazem esse trabalho aqui dentro já. Tipo o de Campinas, o que é o ciclotron que tem lá. Faz, tem interesse. A questão é que falta tempo para eles saírem desses grandes centros para atuar na ensino básico. Aí esse tempo a gente está, certo? Até porque a gente está atuando diretamente com um aluno que tem interesse em fazer isso. Então cabe a nós, professores, como professor, mas cabe a qualquer um de vocês também como aluno, ou como pessoa interessante, ou como um pai, certo? Cobrar isso dos docentes. Porque o papel da escola não é só a questão da educação. A educação é familiar. O papel da escola é formar o cidadão, mas formar o cidadão de forma ampla, plena, certo? E formar cientificamente é o papel deles também dos professores. E falta motivação. Só concluindo. O pessoal, eu concordo que é difícil achar, tanto qualificado ou não e disposto. Mas se tem instituições que têm ferramentas igual a do CERN, que possam divulgar a pesquisa daqui, para as escolas daqui, ou fora também, se existe, se você tem algum conhecimento de algum trabalho próximo igual ao seu, ou se você também faz aqui no Brasil, dos daqui do Brasil de outros lugares, ou só faz aqui da FRN. Se tem ferramenta em Campinas também. Tem, mas para mim, como eu fiz a escola do CERN, estudei o CERN, fiz tudo isso lá, e tem essa parceria imensa, então para mim já é uma publicidade espontânea gigante, porque se eu botar a marca CERN aqui, já corre todo mundo para ver.
independente do que seja. Então facilita para mim eu carregar a chancela CERN, certo? Mas é uma troca, porque o CERN também facilita carregar a chancela Amadeu. Por quê? Porque ele sabe que a divulgação científica é feita, certo? Não só a Amadeu, como tem o Anderson lá na Universidade Federal, tem o Ronai, tem a Márcia Begali no Rio de Janeiro, certo? Essas pessoas já usam uma marca grande e dá atenção. Falta a eles também a chegar e falar assim, venha para cá, vamos fazer, vamos contribuir. A última vez, mas só o CERN faz essa divulgação, o LIGO não faz? Faz também? O faz também, visita virtual também. É verdade, obrigado. Valeu, brigadão aí, um abraço.